Sejam bem-vindos a este podcast que estamos a realizar aqui na nossa congregação. Sabemos que neste mês estamos dedicando tudo para as famílias e especificamente cada domingo estamos a tratar um tópico, né? Estamos a falar sobre construtor de família. Já o primeiro domingo falamos do que acontece com uma geração que não tem temor de Deus. Falamos o domingo a seguir sobre a importância da honra, que é igual à obediência. Este domingo que passou, falamos sobre a importância da autoridade do homem e como Deus está comprometido na restauração da masculinidade, uma coisa que está agora na atualidade a ser desconstruída, né? Então eu convido os irmãos que possam ir lá no podcast, nas nossas redes sociais, estão as diferentes pregações. Mas hoje aqui neste podcast que estamos a fazer, temos uma convidada especial que vocês já conhecem, mas eu quero dar aqui esta introdução para que possa apresentar-se. E também está aqui Leslie, a minha esposa maravilhosa, que vai estar conosco para poder fazer esta entrevista e estaremos falando sobre famílias saudáveis, né? Desde uma perspectiva bíblica. Assim que queria deixar aqui. E eu acho que é um tema que provavelmente já escutaram, mas nem sempre é ouvido. Levar em prática é uma coisa diferente a conhecer sobre o tema, mas nessa oportunidade, como falou o pastor Brian, temos uma convidada de honor, de honra para nós, que ela esteja aqui. E acredito que todos vamos aprender muito sobre o tema que vamos a falar e eu quero que ela possa se apresentar nesta oportunidade. Ora, boa noite. É um gosto também estar aqui e é uma oportunidade muito boa realmente, e sobre um tema muito pertinente no tempo que estamos a viver, quando a família está a ser uma instituição muito atacada e usando mesmo a palavra que o pastor Brian usou há bocadinho, desconstruída, não é? E nós precisamos de ir ao desenho original, precisamos de ir ao inventor dela, para percebermos para que serve a família, não é? Para que é que foi criada e como é possível nós vivermos numa família e construir uma família saudável. E não algo que a sociedade possa chamar de família, mas o que a Bíblia reconhece como a família. Então, é bom estar aqui. Dizer também que, portanto, estou casada com o pastor Paulo Branco já vamos fazer este ano 34 anos. 34 anos. Um dia chegamos lá. Acho que somos heróis nos tempos que correm. Temos 3 filhos, fruto também desse casamento. Rebeca, com 29 anos, Esther com 24 e Paulo David com 16. Já o ano que passou, já ganhei o estatuto de sogra. Portanto, parabéns! Já temos uma flecha lançada, não é? Isso é uma das coisas que nós podemos falar. E tem sido mesmo uma aventura. Eu costumo dizer que o casamento é uma aventura segura quando Deus está no meio, não é? Porque a aventura normalmente é entendido como uma coisa perigosa. Sim. Mas eu quero vê-lo como algo mais no sentido de desafio, não é? É um desafio, mas é seguro quando Deus está conosco. Ok. E é algo interessante que estávamos a falar antes de começar. Bom, a gente já tinha falado, depois partilhamos aqui com a Ana Mari. A Ana Mari é originária de Espanha. E nós somos de El Salvador, então estamos 3 hispanos falando português. Exatamente. Mas vai ser uma bênção, Vamos a aproveitar esse tempo. Se poderíamos começar com o tema para... Sim, pronto. Vamos a tratar algumas questões, algumas perguntas em relação a famílias saudáveis, né? Porque agora, como no princípio estava a usar esta palavra, desconstruir, é algo que agora é uma tendência grande, especialmente nas redes sociais, né? Que agora fazem parte do nosso dia a dia, né?
y estamos continuamente a ser, no sé si la palabra sería como bombardeados, muita informação que muitas vezes para nossos jovens, né? Até muitas famílias que estão nesse processo estão a receber muita informação que antes nem se falava, não era normal, e agora queremos que seja algo normal, né? Por exemplo, vemos agora vídeos ou histórias em TikTok, Instagram e coisas assim de jovens fazendo vídeos em YouTube de como é estar juntos antes do casamento, para ver se dá certo. E não sei que, a tentar se dá certo. Então, estamos a ver muitas coisas assim que praticamente estão atentando contra o desenho original, né, da família. Então, a partir de experiências assim que estamos a ser expostos dia a dia, queríamos falar sobre isso, né, desde uma óptica, desde uma perspectiva bíblica, como poderíamos construir, como poderíamos considerar que uma família poderia ser saudável. E em relação a tudo isso temos algumas perguntas cá que alguns irmãos enviaram, algumas coisas assim, né, e tudo, e vamos a falar sobre isso. Sim, vamos começar falando de fundamentos bíblicos. Como poderíamos falar sobre os princípios fundamentais para uma família saudável? Que poderíamos falar sobre os fundamentos bíblicos falando de família? Bom, os fundamentos bíblicos nós encontramos na palavra de Deus, desenho original de Deus, não é? E é muito interessante quando logo no livro de Gênesis encontramos o que Deus disse do que devia de ser a família, ou como devia de originar-se a família, não é? E a primeira pista, digamos assim, o princípio fundamental bíblico sobre a família nós o encontramos na origem do casamento. O casamento é a base para uma família bíblica e saudável. O casamento que não é um modelo desenhado pelo homem, mas é um modelo desenhado por Deus, não é? E é muito claro quando Deus diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Portanto, só é nesta frase que parece tão simples, nós encontramos aqui vários tópicos de como deve iniciar-se, portanto, uma família. Uma família deve ter um início segundo os teus princípios, deixando pai e mãe e unir-se à sua mulher, neste caso, não é? E a mulher é um homem, claro, e dando início a uma nova família, não é? O que significa que ao deixar e juntar-se há um acordo que a Bíblia fala de aliança, não é? É uma aliança que existe entre o homem e a mulher, que é uma aliança vitalícia. É uma aliança que é para sempre, até que a morte realmente os separe, não é? Então, esse é o início de uma família saudável. É um casamento bíblico segundo os padrões que Deus desenhou, não é? Claro que nós sabemos que naturalmente virão os filhos, que são pessoas em potência, não é? Digamos assim, sim, que se pode chamar assim. E a Bíblia, claro que tem muitos, imensos conselhos sobre como nós devemos educar os filhos e devemos seguir esses padrões se queremos que funcione, se a família tem essa função que foi desenhada por Deus. E já agora, também por aqui, 2 pontos importantes. A família, é importante lembrar, segundo o padrão de Deus, que a família não é um fim em si próprio, ou seja, a família é um meio, digamos assim, ou digamos, a formação de uma equipa, não é? Para fazer algo superior, maior, à simples existência de um núcleo familiar, de um agregado de pessoas, não é? E como é que nós sabemos isto? Porque tudo aquilo que Deus planifica, tudo aquilo que Deus desenha, tem como finalidade trazer glória ao seu nome e refletir os seus atributos. Então, a família tem função não só dentro, funções internas, que é preparar pessoas para o futuro, não é? Saudavelmente, claro. E como eu disse há bocadinho, a semelhança de lançar uma flecha, não é? Os filhos são como flechas que nós lançamos e que temos que ter todo o cuidado, segundo os padrões e os conselhos bíblicos, para não partir a flecha antes de lançar, não é?
E depois também ter em conta que não só vai ser um núcleo onde há pessoas em processo de se aperfeiçoar e de crescimento e de amadurecimento, como também depois vai ter uma finalidade de trazer propósito para as pessoas que estão à volta. Ou seja, a família também tem uma finalidade altruísta, para fora, ajudar as pessoas que estão de volta, não é? Há quem assemelha a família, o casamento cristão, como um farol, no meio da noite, no meio de perigos, não é? Poder ser luz e ajuda também para outros que podem estar a naufragar, não é? No mar de problemas e dificuldades. Então, a família bíblica é aquela família que não só vive para eles, no sentido de crescimento, mas também vai se dar das pessoas à sua volta, ok? E vai conseguir, digamos assim, produzir pessoas válidas para a sociedade e pessoas que não pensam só nelas, mas que também pensam em atingir as outras pessoas que estão à sua volta. Então, assim, é uma pincelada de tudo que os fundamentos bíblicos nos vão trazer, não é? Claro que nós estamos aqui agora em contexto de estudo bíblico. Sim. Mas sim, nós vamos ver todo o contexto, vamos ver todo o desenvolvimento do conceito de família bíblico, é este, ok? Função para dentro, mas também função para fora, para trazer os atributos de Deus cá para fora, a imagem de Deus cá para fora e trazer glória ao seu nome. Tudo que Ele criou é para trazer glória ao seu nome, né? Então é por aí. E se eu tivesse que dizer princípios básicos que vamos desenvolver, com certeza, mas eu diria que o respeito, o amor, a honestidade e a comunicação são princípios fundamentais para uma família saudável. E daí podemos desenrolar cada um, não é? Mas é importante que estes princípios estejam presentes, tanto no casamento como na família. Sim, porque cada um deles é como uma... Não se cumpre sem que o outro possa entrar em função, né? Por exemplo, sermos... honrar, né? Não vamos a poder honrar se não respeitamos. Né? Então, e falando sobre isso, né? Como a Bíblia poderia, ou como a Bíblia define o papel de cada membro, né? Da família, por exemplo, qual é a função do pai, qual é a função da mãe, qual é a função dos filhos, né? Às vezes eu brinco com os meus da nossa igreja e falo, vocês gostam dos direitos de filho, mas não gostam das obrigações, as responsabilidades. Então, qual é a função de cada um? Tentando resumir um pouco, não é? Pai e mãe têm a função de proteger, isso é muito importante. Sim. Proteger, cuidar, instruir, educar, não é? Passar valores, e no nosso ponto de vista os valores bíblicos, com certeza, morais bíblicos, orientar nas decisões da vida, não é? E ensiná-los a tomar responsabilidade pelas suas próprias vidas, não é? Essa é a função dos pais, não é? Nós sabemos, já abordaste no início, também a questão do marido, da masculinidade do homem, como é que se está a tentar também, de alguma maneira, deitar abaixo, não é? Sim. Porque também se vai de um extremo para outro, não é? Em vez de procurar o equilíbrio, que a Bíblia nos ensina. A importância do pai na família, como eu costumo dizer isto, não é? Como talvez a pessoa mais primordial. E porquê? A mãe é mãe, não é? Mãe é mãe, claro que sim, mãe é mãe só uma, e é muito importante, claro que sim, não é? Mas o pai tem a principal responsabilidade de refletir o conceito de paternidade de pai. Sim. O que significa um pai. E isto vai ser importante por quê? Porque depois nós vamos ver Deus como pai. Sim. E se o conceito que eu tenho de pai biológico, que fica na minha memória, no meu banco de memória durante anos, depois não é assim tão bom... Vai afetar, então... Vai afetar depois, vai afetar, não é? Costumo dizer que todos nós temos um grau de orfandade. Porquê? Porque os nossos pais, por muito bons que fossem, nunca conseguiram reproduzir 100% a paternidade de Deus. Então,
Claro, quando nós conhecemos Interessante Jesus, isso. não é? Jesus nos vai e o Espírito Santo nos vai mostrar qual é o grau de orfandade que nós temos, qual é aquela parte que falhou de pai. Mas, mesmo assim, sabendo que somos pais falhos, nós temos que ser responsáveis e fazer o nosso papel o melhor que nós pudermos. E aqui também deixa-me dizer uma coisa, porque há pais que dizem, mas eu não tive um bom pai, eu não tive um bom padrão. Por isso é que nós temos a Bíblia. Sim. Para nós buscarmos lá o que é suposto que um pai bom faça e uma mãe boa faça. Não é? É por isso que temos. Também podemos falar, não tive padrão de como é que um pai deve cuidar, de como o pai deve se dedicar em casa. Mas temos a Bíblia. E a Bíblia tem os conselhos, as ferramentas. Não nos podemos, esse pai ou essa mãe não pode relaxar-se. Sim. Porque vai ser responsabilizado diante de Deus. Não é? Um dia. E vai ter que dar conta. Não sabias, mas também não procuraste saber. E isto aqui é muito importante. Mesmo dentro das comunidades, às vezes as pessoas se acomodam com o que sabem, em vez de tentar saber mais. Mas também vou dizer uma coisa. Na minha época, quando era mais nova, não havia tanto recurso como hoje há. Sim. Não é? Há um clique. Tanta coisa. Há tanto. Olha, tanto. E às vezes nem precisa um clique. Os telemóveis Siri. estão a ouvir e já começa logo a informação. Portanto, é muito importante que tenha esses papéis, não é? O pai e a mãe, aqueles que já descrevi. Os filhos também, claro que são parte integrante da família e também vão ter alguma coisa a ensinar os pais, não é? Sim. Com certeza. Mas também tem uma responsabilidade diante de Deus, da tal honra, da tal obediência, do respeito, mas não imposto, mas de alguma maneira estimulado Sim. pelos pais, não é? E para isso há mecanismos, não é? Para nós podermos ajudá-los a perceber o porquê é necessário serem obedientes. Falando sobre a imaturidade, falando sobre a inexperiência, alertando sobre os perigos e também deixando-os falhar de vez em quando. Sim. Dando uma margem de erro para que eles possam ter experiência alguma. Colher alguma, mas em coisas pequeninas, não é? Sim. Quanto mais pequeninas, melhor. Não é? Mas tem que haver uma margem de erro em que eles também sintam que estão em um contexto que podem falhar e que não lhes vai cair um pedregulho em cima. Sim. Mas que também vão ter os pais não apoiando o erro, mas ajudando-os com a consequência do erro e também e reorientando-los, redirecionando. Então eu diria que os papéis são no geral isto, ok? Mas perante tudo os pais são educadores e os pais são cuidadores e os pais são protetores e os pais são instrutores, não? E orientadores debaixo dos princípios de Deus. E eles não podem se furtar a esse papel tão fundamental, a formação de uma pessoa, né? Podríamos só em esse ponto, bueno, só em esse tópico a gente poderia continuar a conversa, mas vamos abordar um pouco mais outros temas sobre a relação conjugal. Conjugal. Sim, conjugal. Vamos tentar fazer aqui uma conversa sobre que conselhos a Bíblia oferece para um casamento saudável duradouro. Duradouro. Eu por acaso neste sábado escutamos pronto, tivemos aqui na igreja uma atividade de casais e um conselho que eu escutei agora que fala isso, vou pegar e vamos a passar também. Estavam a falar quando é a melhor idade para eu casar. Aí nós casamos jovens e pronto, cada um tem sua história. Mas eu achei muito interessante que falaram assim, quando você esteja preparado economicamente, psicologicamente, emocionalmente, todos os determinadamente, pode casar. Mas se falamos assim na Bíblia, o que nos oferece para um casamento saudável e duradouro? Olha, a primeira coisa que eu acho que é vital é a pessoa partir para um casamento, tomar a decisão quando
Isto parece um bocado básico. Quando saiba quem é. E quando esteja completo em Cristo, ok? Porque o tremendo erro que muita gente comete é partir para um casamento, precisamente porque não foi lançado como deve ser, não é? Partir para um casamento procurando no outro o completar-se, portanto, o tal conceito da meia laranja. Ok. Não é? E não sabem diferenciar entre completar e complementar, que são coisas diferentes. O casamento está feito para complementar o outro, mas não para completar. Porque se falta a tua pessoa, já não está completa. Não, não é isso. Eu não acredito que Deus fez Adão incompleto, Sim. mas criou a Eva para o complementar, não para o completar. Ok? Não era bom que o homem estivesse só. Essa expressão nos poderia levar aqui um podcast completo, porque não é bem o que muita gente interpreta. Sim. Não é? No Gênesis, muitas vezes, o não é bom tem a ver com finalidade, com propósito, tem a ver com utilidade, tem a ver com um propósito, uma finalidade que Deus já tinha pensado, não é? E que Adão sozinho não poderia completá-la, a função, não é? A missão. E aí aparecer Eva, não é? Mas o importante é nós sabermos quem somos, estarmos completos em Cristo e sermos saudáveis. Nós costumamos usar um curso para preparação de noivos e as 3 primeiras lições são lições que eles fazem por separado, o noivo e a noiva, não é? E qual é o final? É resolver o passado, resolver questões que estão pendentes deles antes de falar de casamento, não é? Porque se eles não estão resolvidos, provavelmente não vão ter um casamento saudável. Se eles não são saudáveis, eles não vão ter um casamento saudável. E vão lá com falsas expectativas e depois é uma choradeira a todo tamanho, porque é um desapontamento. E eu não esperava isto. Então, o que é que tu esperavas do casamento? Então, o ponto primeiro é eu saber quem sou, para que é que é um casamento e para o que é que eu vou, não é? Num casamento, e isso é muito importante, é a primeira coisa. Claro que um casamento tem que estar debaixo de uma aliança, Sim. Que não é um contrato. Um contrato, quando uma parte incumpre, justifica o incumprimento da outra. Na aliança, não. E também que Deus esteja nessa aliança. Nós temos aquele versículo que diz que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de partir, não é? Então aí temos a dobra do esposo, da esposa e Deus também. Deus ali. Não é? Deus também, é como se fosse mesmo ali fica uma corda bem forte. É difícil de partir quando Deus está na aliança. Não que Deus não aprove o casamento em que ele não é chamado. Atenção, o casamento é algo que ele aprova, a instituição. Sim. Só que ele é testemunha da aliança. Agora, quando nós o convidamos, ele faz parte da aliança. São coisas diferentes. Então, Não, e a mão dele está sobre o casamento. com certeza, com certeza. E quando nós vamos falhar, isso é uma das coisas que eu tinha aqui pensado dizer, e vou dizer já, quando o amor humano, o amor passional, Sim. o amor humano, pronto, falha, o que vai segurar um casamento saudável vai ser o amor de Deus, porque é Sim. um amor incondicional, né? Sim. E que cubre as faltas. Completamente. E nós vamos conseguir relevar, não é? Porque nós vamos amar não como um sentimento, mas como uma escolha. Amar é uma escolha. Independente. Todos os dias. Não é? Mesmo quando há borboletas na barriga, quando não há borboletas na barriga. Mesmo quando eu gosto muito que o meu marido está a fazer e quando eu não gosto do que está a fazer. Portanto, eu escolho amar. Sim. E ele igual comigo, não é? Então, é importante nós termos este conceito do amor como uma escolha. E também dos conselhos que nós vemos na Bíblia para um relacionamento deste cariz permanecer, aliás, qualquer relacionamento, é a comunicação. Comunicação tem que ser básica, é algo básico no casamento. Tem que haver comunicação. Comunicação não é falar só. Comunicar é muito mais. Falar. Exatamente, não é? Tem que haver um diálogo em que ambas partes são ouvidas, não é? Tem que haver um diálogo para, ou seja, escutar para ouvir, não é escutar para já pensando o que vou responder.
É um escutar para compreender. Há tempos li uma frase, já não me lembro qual foi a pessoa que escreveu, mas dizia que a maior parte dos problemas nos relacionamentos precisamente é essa, porque nós não ouvimos para entender a outra parte, nós ouvimos para responder. E esse... Exatamente. Para defendermos. Sim. Mas aí está um outro princípio que é importante no casamento saudável. É que o nosso cônjuge não é o nosso inimigo. E quando nós entramos no casamento e chega um momento que pensamos que o nosso cônjuge é o inimigo e eu tenho de ter a razão, a coisa está Aí já mal, começa né? a guerra. Já foi, não é? Porque o nosso cônjuge é o último inimigo que nós devemos ter, não é? Ou considerar. Deve ser o nosso melhor amigo. Não pode ser o nosso inimigo. Na época, quando estávamos nesse processo de noivado, estávamos em aconselhamento e o nosso pastor, na época, ele falou assim, o casamento, o matrimônio é como se fosse uma prisão. Vocês vão brigar e tudo, e tu vais ir para teu cantinho e ela vai para seu canto. Mas tudo vai terminar no meio. Não vai fugir, não pode fugir. Né? Precisam dois para brigar e um para que dê seu braço. Exato. Para que dobre seu braço. Né? Então, sempre vão retornar. Então, vemos esse que tu falas aí. Não? Exatamente. Então, é o último inimigo que não pode ser, não pode ser, não é? O nosso cônjuge não pode ser o inimigo, para nada. Então, nós temos que ter também essa comunicação. Sim. E o querer perceber a outra parte, não é? Há tempos estávamos em um evento engraçado e curioso e interessante, que era uma despedida de solteira. Sim, porque os crentes também temos despedidas de solteira, não é? Segundo os padrões bíblicos. Com respeito e com amor e também com uma finalidade, não é? Que é também, de alguma maneira, vivermos esse momento com a noiva, não é? E então estávamos em uma de dar conselhos, não é? Aquelas que levávamos mais anos casados. E houve alguém que deu um conselho muito interessante, porque disse: olha, o conselho que recebi do meu pastor quando ia casar foi... E a pessoa, se está a ouvir o podcast, vai se rir agora já, de certeza. Esconde as malas. Esconde as malas? Como esconde as malas? Sim, esconde as malas, como dizendo, e isto tem um significado, não é? De não desistir do casamento. Ou seja, quando há um problema, não fazes as malas, não vais buscar as malas, fazer as malas e ir para a casa da mãe, do pai. Não, então, esconde as malas, tipo, não vais ter malas para fugir. O que se queria dizer aqui neste conselho era perseverar, não é? Não é fugir logo no primeiro problema, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem em nenhuma situação. Não desistir. Não desistir. É iniciar o casamento e apagar do dicionário a palavra divórcio. Não existe. É isto, vamos lutar juntos. Então, é importante a perseverança também. É iniciarmos praticamente sem plano B. Porque nós já passamos às vezes por aconselhamentos a outros e já ouvimos assim: pastor, olha, este é o plano A, não sei o que, se não dá certo, olha, antes de iniciarmos o aconselhamento já tens que desfazer o plano B. O plano B já é para partir todo. Não existe, é mesmo o desenho original, né? O início de tudo. Exatamente. E de aí muitos quererem começar a construir o casamento pelo telhado, em vez de pelos alicerces. Sim. Não é? E pensarem, vamos já viver juntos, vamos ver se dá. Quando? É muito interessante isto, não é? Eu acho isto um bocado cômico, porque o casamento é a união de corpo, alma e espírito. O mais fácil de unir é o corpo. Então vamos tentar unir o corpo, porque deve ser o mais difícil depois de unir, pensam eles, não é? Mas a verdade, o mais difícil de unir é a alma. Se ambos são nascidos de novo e o Espírito Santo está a morar dentro do coração dessas pessoas, a união do Espírito é muito fácil. A união do corpo não vamos falar. Agora, a união da alma, que tem a ver com vontades, emoções, isso é o mais difícil de ligar. Mas o pessoal... O que quer experimentar não é ligar a alma, é ligar o corpo. O corpo. Então, porque tem um medo atroz
a que a união corporal não funcione, mas é o mais fácil de funcionar, não é? Então, por quê? Porque se não funciona, então está aí o plano B, não é? É uma ideia que anda por aí, completamente absurda, eu penso, né? Ilógica, mas há muitos que querem começar a construir a casa pelo telhado, e isso não dá. Sim, e falando talvez para desmistificar ou tirar dúvidas nessa parte, porque todos temos um pensamento em relação a isto, né? Muitas vezes já ouvimos dizer, não, eu estou namorando para ver se vai dar certo. É necessário que uma pessoa esteja namorando ou melhor fazer uma amizade e dentro dessa amizade ver se não vai funcionar, né? Mas eu já ouvi dizer muitas vezes, não, tenho que namorar para ver se vai dar certo. Para ti, Ana Maria, é um mito? Tem que ser assim mesmo? Ou é algo que esta sociedade mesmo construiu fora desses padrões bíblicos? Eles nem sequer chamam namorar agora, né? Porque para eles não é namoro. Pronto, é simplesmente curtir, estar ali, né? Mas é assim, a minha própria experiência me diz que um bom casamento saudável começa com uma boa amizade. Foi a minha vida. A minha vida em quadradinhos, é isso, tal e qual. Quando eu comecei a sentir algum interesse pelo meu marido, foi no contexto de uma amizade. Nós começamos a conversar muito, eu contava as minhas coisas, as minhas dificuldades, a minha vida, pronto. Ele também contava as suas, começámos a ser amigos, e depois essa amizade é que evoluiu que pode não evoluir, mas nessa amizade tu te das conta se a pessoa também tem os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Por que eu vou estar com uma pessoa que não tem os mesmos objetivos? Uma das coisas que nós falamos muitas vezes é que nós podemos ser corredores, não é? De uma corrida, mas eu me posso inscrever para uma corrida de 100 metros lisos, que tem a ver com velocidade, e o outro pode se inscrever para uma maratona, e não vamos correr na mesma pista. Não vamos. Então, temos que perceber qual é a corrida que a gente quer para a vida, né? E perceber, porque de nada serve se o meu amigo, a minha amiga, não tem os mesmos alvos de vida. Para que começar a ter um relacionamento? Até vamos estragar a amizade. É melhor nem começar, né? Então, claro que sim. Um bom casamento saudável começa com a amizade. Não estou a dizer que também não possa começar com uma certa química, né? Sim, Só atrai necessário, também. Claro, isso também é necessário, com certeza, não é? Também não podes casar só com um amigo, não é? Porque para isso tens o teu irmão ou a tua irmã, né? Mas começa por aí, sim. Tem que haver uma amizade. Tem que haver uma amizade e depois, sim, já começar a dizer, ok, vamos namorar. Agora, o que é que nós entendemos por namorar? Porque o termo namoro até nem existe na Bíblia. Nem existe. Vai logo para o casamento. Sim. Não há namoro, não é? Porque a pessoa sabia que quando se ia comprometer, não é? E nós temos, claro que nós culturalmente temos que ver como é que o contexto que nós temos na Bíblia, não é a mesma coisa que agora, mas a pessoa partia para o casamento, não é? Havia o noivado, que não era namoro, era um noivo e a noiva. E dentro desse relacionamento já havia responsabilidades, como se quase estivessem casados. A única coisa que faltava era juntar os corpos. Já. Basicamente, que era quando era consumado o casamento, não é? Então, claro que nós não podemos nos guiar por o casamento judaico, porque não é isso que nós vivemos agora, né? Mas, de facto, eles já tinham um compromisso muito grande. Sim. Muito grande. Já logo com os pais, né? Não é? Mas aí está, temos a cultura aí também, não é? A ter muita força. Mas o que nós vemos muito claramente na Bíblia é que Deus vê o que é uma união de facto e o próprio Jesus separou isso, não é? Uma união de facto de um casamento. Nós temos Jesus a encontrar-se com a mulher samaritana e que lhe diz: o homem que tens agora, não tiveste X maridos, mas o que tens agora não é o teu marido. Não é? Então, Jesus faz ali uma separação. Por quê? Porque não havia uma aliança, provavelmente, reconhecida diante dos homens e de Deus, de que havia um compromisso.
Então, Jesus separou ali as águas, existe uma coisa, outra coisa, não Foi é? mesmo um divisor de águas. Não disse isso para condenar, atenção, não é? Mas disse isso como uma realidade. Existia, pronto. Mas sim, eu acredito que deve começar por uma amizade. Daí evoluir para um namoro. E o que um namoro é? Namoro é conhecer a outra pessoa. Não é? Conhecer a outra pessoa. Muita conversa. No namoro tem que haver muita conversa. E há gente que é o contrário. Há pouca conversa. Sim, e vai logo para... Vai logo para o que interessa, não é? Então, que não interessa, mas pronto. Logo. Mas não conversa. Agora imaginemos, já temos aqui um casal que eles já têm anos de casados e tudo, e estão agora a passar uma situação de não conseguir resolver assuntos com seu cônjuge. Então, quais poderiam ser, de acordo aos ensinamentos bíblicos, que poderíamos falar para esse casal que agora está nessa situação, que não sabe o que fazer? Provavelmente pode ser que um deles tenha Jesus em seu coração, pode ser que os dois. Então, o que poderíamos falar para essas pessoas que agora estão a passar uma situação assim? Olha, há uma coisa muito interessante que nós vemos na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia. Deus é um Deus que estabelece chamados círculos de responsabilidade, ou seja, adjudica responsabilidades, nos adjudica responsabilidades ao pai, à mãe, ao filho, ao homem, ao irmão, temos responsabilidades. E uma das coisas que provoca, por vezes, conflitos na família é alguém não estar a cumprir com as suas responsabilidades. Okay? E isso vai provocar um conflito. Conflito não é para ter medo. Conflito é uma oportunidade. Oportunidade para crescer e resolver. Completamente. Conflito, porque a pessoa diz, na minha casa não há conflito nenhum. Na minha casa não se discute nada. Na minha casa não se ouve nada. E tu dizes assim, não é normal. Perfeito. Não é? Aqui vamos ter que olhar debaixo do tapete, porque deve estar muito conflito debaixo do tapete. Ou alguém que não quer encará-lo, ou então é alguém que se sobrepõe um sobre o outro, e então é um silêncio, uma paz podre, não é chamada paz podre, não é? Porque não é uma verdadeira paz. Há um conflito interior e isso vai saltar por algum lado sempre. A tampa vai saltar ou na saúde, até, ou em outras circunstâncias, mas vai saltar. Então, qual é que é os conselhos para resolver conflitos? Olha, a primeira coisa que eu diria é que a pessoa tem que se focar em procurar uma solução para o conflito. Sim. Ok? Não nos devemos focar no problema. Ou seja, primeiro sim, claro que sim, porque identificar o problema é o princípio da solução. Sim. Identificar o problema. Qual é o problema aqui? Olha, o problema é este. Ok, então vamos nos focar na solução. E para isso é muito bom e é necessário deixar as emoções fora. Eu vi uma vez um conselho de como resolver problemas de casamento, não é? Que tinha a ver com gerir o problema como se fosse uma firma, uma empresa. Entendam o que vou dizer? É deixando os sentimentos de parte. Porque às vezes o que dificulta o acordo é que nós envolvemos os nossos sentimentos demais. E nós somos objetivos em resolver a situação. Tu com isso me fizeste sentir assim. Tu com isso me fizeste sentir assado. E eu me estou a sentir assado. Mas afinal, qual é o problema para solucionar? É o lavatório que está entupido. Talvez seja esse o problema. Mas o lavatório entupido se converteu em um gigante que vai atingir os nossos sentimentos. Por quê? Porque há coisas ali que não são faladas desde o princípio. Então, uma das coisas é isso, identificar o problema e focar na solução. E sermos objetivos. Não. Que soluções que nós temos aqui? Temos esta. Então vamos nos empenhar na solução, ok? Com comunicação, claro. Para ouvir, para escutar e perceber, não é? E também cada um assumir o seu círculo de responsabilidade. E isto é muito importante para solucionar problemas. Muito importante. Aliás, isto se aplica a tudo, não é só na família, não é? Por exemplo, há um problema muito típico nas famílias que é que os miúdos não fazem nada em casa. Normalmente a mãe está sobrecarregada de funções, de tarefas. Coitadinho da criança, não vem, está cansado da escola ou da faculdade ou do trabalho, adultos. E a mãe também
extremosa, né? Quer poupá-los e tudo mais, e a mãe está ali quase que a se arrastar, e chega um momento que é um conflito. Não é? Por quê? Porque há alguém que está sobrecarregado. Por quê? Porque está não só a fazer as responsabilidades do seu círculo, mas está a invadir os círculos dos outros e está a ficar completamente destruído, não é? Porque, cansado, exausto, porque está a assumir mais do que aquilo que deve assumir. Mais do que Deus, digamos assim, lhe estipula para assumir. Então, isso traz exaustão. Cada um integrante da família faz a sua parte, a sua responsabilidade, isso vai ajudar muito a resolver o conflito. Então, mesmo que a pessoa não tenha princípios, ou seja, não tenha Cristo no coração, mesmo que não acredite em Deus e estás casado com uma pessoa que realmente ou não acredita em Deus, não tem os princípios bíblicos, é muito importante nós trazermos também estes princípios bíblicos para um casamento que pode ser misto nesse sentido. Sim. Não é? Tentar trazer, aconselhar e aplicar. E como muito bem dizeste há bocadinho, para brigar é preciso dois. Sim. Não é? Então, haverá momentos que temos que ceder. E estar mais preocupados na solução do que em ter a razão. Não é? Sim. O famoso ego, né? Em satisfazer o nosso ego. E lá está, eu acho que aí entra talvez esta famosa frase que também é um pouco errada, quando ele fala, é que eu achava que ele ia a fazer-me feliz. Yeah. Né? Não, ela não me fez feliz. E realmente o matrimônio não é para isso também. Exatamente. Né? Isso é muito bonito, né? Cor-de-rosa. Sim. Eu vou entrar no casamento e essa pessoa me vai fazer feliz. Por isso que eu disse há bocadinho, se tu não sabes quem és e para o que vais, provavelmente vais te sentir frustrado do casamento. Porque não vai preencher. A lua de mel vai ser fantástica, mas depois aquilo vai dar mal, não é? Porque, pronto, e nós vemos muito, por exemplo, agora muitos programas até de televisão, não é? De reality show, que as pessoas vão para um casamento às cegas, não é? Não vou estar aqui a fazer publicidade, mas vão para o casamento assim, confiando na opinião de pessoas que acham que essas pessoas vão dar. E entregam essa opção, não é? Mas, claro, partem logo para a possibilidade de que, se não funciona, vou-me embora, não é? Desisto. E muitas frustrações que eles manifestam são estas. É do género, ele não me faz feliz, não é? E, sabem, isto pode parecer assim um bocado duro de dizer, mas eu não devo entrar num casamento a pensar que a outra pessoa, em como a outra pessoa me vai fazer feliz. Eu devo entrar num casamento a pensar como é que eu vou contribuir também para a felicidade da outra pessoa. Se ambos pensam assim, o trabalho está feito, não é? E como é uma renúncia também. Sim, pôr a outra pessoa em primeiro lugar também, não é? Nesse sentido. No sentido de amar, não é? De escolher, de apostar na vida dessa pessoa. Então, é importante nós levarmos este pensamento para o casamento. Agora, temos um assunto, acho que um pouco interessante, quando falamos dos filhos. Eu tenho, a Ana Maria já falou que tem 3 filhos, e estão em diferentes etapas. Falamos, uma é de 29, de 26, 24 e 16. Uma já está casada, outra está noivado e outra está naquela fase de adolescente. O outro está adolescendo. Agora, assim que podemos aprender aqui, vamos aprender, nós temos filhos pequenos ainda, e às vezes nós tentamos levar aquilo, mas eu fui ensinada assim, na minha época isso, na minha época o outro. E agora as crianças agora não compreendem quando a gente fala essas frases, quando tentamos ensinar alguma coisa, mas se vamos às instruções bíblicas para uma criação, uma educação dos filhos, que poderíamos falar? Aqueles pais que podem falar, mas agora eu não sei o que mais fazer. O meu filho, a minha filha está assim, está a fazer isso, já fez de tudo, levei com diferentes pessoas, não está a mudar. O que poderíamos falar para esses pais? Bom, a primeira coisa é que nós, desde bem pequeninos, nós devemos passar e ensinar os valores
cristãos a eles, os valores bíblicos. Essa é a nossa responsabilidade como pais. E quando muitas vezes me perguntam sobre isto, há uma coisa que vem logo à minha cabeça sobre como ter sucesso, não é, na educação dos nossos filhos. E eu diria que uma das coisas mais importantes é nós sermos coerentes, gente. Sermos coerentes. Sim. Porque aqueles pais que dizem uma coisa e fazem outra não serve de nada. Nós falamos mais com o que fazemos, com o que dizemos. Não serve de nada nós ensinamos. Tu tens que fazer assim, mas eu faço outra coisa. Eu não sou coerente. O exemplo. O exemplo é básico. Nós aprendemos com o exemplo. Aliás, eles aprendem conosco pelo nosso exemplo. Se eu digo, a Bíblia é primordial no nosso dia a dia, e eu não pego na Bíblia toda a semana, se eu falo e digo, tu tens que orar, e eu não oro, se eu te digo, filho, tu tens que confiar em Deus, e eu não confio, a criança vai aprender o que eu vivo, não é o que eu digo. Okay? E depois, desculpem a expressão, vão achar que isto tudo é uma fantochada. Porque a minha mãe e o meu pai diz que é assim, mas faz outra coisa. Então, eles vão procurar, por isso é que é tão, e na adolescência é tão importante isto, eles vão procurar referências que lhes façam sentido, referências de pessoas que sejam coerentes, não é? E nós temos mesmo que ser fiéis a esses princípios. É uma outra coisa que eu também muitas vezes aconselho. Não só passem a vossa história com Deus para eles, mas façam história com eles. Ou seja, levem-nos, desafiem-nos a ter uma história com Deus. Sim. Nas situações práticas da vida, de um exame, de um teste, de uma doença, de qualquer coisa. Façam qualquer coisa, entendam, que venha a vida no dia a dia. Façam-no viver aos vossos filhos, façam-no viver Deus. Leva-nos a experimentar Deus, não é? A sentir a paz de Deus, a sentir a direção de Deus. Então, isto é primordial, a coerência, ok? E talvez vou me referir aqui a uma fase que talvez seja a mais difícil, que é a adolescência. Sim. Que é onde muitos pais entram em desespero, na adolescência. E nós, primeiro temos que nos informar o que é a adolescência, não é? Com toda a mudança... Doença. Não é doença, é uma fase, pastor Brian, é uma fase difícil, todos nós já passamos. É uma fase que, se nós tivéssemos que fazer um ícone da adolescência, criar um ícone, era um signo de interrogação. Pois é. Ok? Porque tudo que está a acontecer, tudo que vem nessa fase, questiona-se. Tudo. Então, eu costumo dizer aos pais também, e foi o que eu fiz, não é? A adolescência é uma fase que nós temos que passar com os nossos filhos. Nós temos que passar com eles. Essa adolescência. Não nos ausentarmos porque não entendemos certas coisas, porque haverá dias que, bem com um beijinho, haverá dias que nem te olha, porque ele próprio está a viver, o adolescente está a viver nessa inconstância, é normal. Não levar, pois, já não me olha, fazer um drama daquilo, não é? Não levar ao campo pessoal, à ofensa pessoal, mas perceber que está a passar uma fase, não é? Como a fase também de derrubar copos na mesa, porque os braços estão a crescer e o cérebro não acompanha o crescimento. Outras fases assim, não é? Como as perguntas questionando a fé, que nós pais, e isso é outra coisa que eu gostava de deixar muito aqui neste podcast, nós devemos estar preparados para responder às perguntas dos nossos filhos. Não estamos, e depois os empurramos para que alguém responda, ou na escola dominical, ou o professor da escola dominical, que se calhar está pior que nós. Não é? E nós, como igreja, falhamos nisso, sim. Atenção. Ou lá vão na internet buscar coisas. Tal e qual. E depois vão encontrar outra resposta qualquer que os vai levar para o outro lado, não é? Então, é importante nós termos também resposta para as perguntas deles. E quando não tenhamos, podemos dizer, oh, filho, não tenho resposta para ti, mas estou contigo aqui. E se eu não encontro agora, vamos buscar juntos e vamos orar a Deus que te ajude nesta fase. Então, é importante isto. E depois há outra expressão que eu uso muito. O adolescente é como um sabonete molhado. Tu não podes apertar muito o sabonete molhado, senão, puf, lá vai ele, não é? E às vezes os pais querem controlar tanto o adolescente que ela vai. É difícil. E vai aí pulando
Então, nós, claro que sim, temos que os cercar de limites, isso é outra coisa, porque eu vejo muitos pais que não colocam limites. É que o meu filho não me obedece, não larga o telemóvel. Não larga? Tira o Wi-Fi da casa. Sim. Faz qualquer coisa. Mas também tu tens que te posicionar, não é? Tu tens que colocar limites em casa, enquanto tu estás a viver na minha casa. Quando tu saíres, é a tua casa, é a tua... Aqui vamos ter um tempo para conversar na mesa. Vamos ter um tempo para conviver. Claro que não é obrigado, né? Agora a conversa. Não é isso. Mas vamos criar o clima de crescimento. Vamos criar o clima de comunicação. Cada dia eles queiram voltar em casa. Exatamente. Saber que tem uma casa. Tal e qual é isso mesmo. Que não estejam a fugir desse meio, mas ao contrário, que é um refúgio. Percebes? Agora, porque já temos aqui, por exemplo, já escutei casos, meninos, e isso aqui também eu gostaria, porque se calhar algum deles possa escutar essa parte, que provavelmente não tem um pai, não tem uma mãe, então tem só um encarregado da educação. Exato. Esse é o termo aqui utilizado. Exato. Como poderia, o que poderíamos falar para eles, se estão a passar essa situação e falar assim, mas esse conselho aí vai para aqueles que têm um pai, uma mãe, que vão para a igreja, mas... Porque é uma realidade que temos no meio, temos jovens que não têm uma estrutura familiar. E até, se calhar, seria um conselho como para eles. E aí depois eu vou fazer outra pergunta para criar um pouco de tensão em esta situação, mas qual seria... Olha, há um versículo... não me lembro agora no Salmo, mas diz que Deus faz habitar o solitário em família. O que significa isto? Quando Jesus também inventa a igreja, institui a igreja é um lugar onde o solitário passa a ter uma família. Sim. Claro, agora não vai estar o jovem a chamar pai a qualquer um, no sentido, tu és o meu pai, não é isso. Mas estou a falar de que nós, como igreja, também precisamos de sermos referência para este tipo de jovens e adolescentes, ou crianças, não é? Que vêm até nós. Não estou a dizer que vamos assumir a responsabilidade de um pai ou de uma mãe, mas precisamos de suprir a falta desses papéis, não é? Com o devido respeito pelos progenitores, com certeza, não é? Mas devemos estar aí para suprir essas necessidades de cuidado, de proteção, daquilo que faça falta, não é? Então, tentar também conduzi-los, se o relacionamento está destruído também e há mágoas, tentar-los levar a conduzir ao perdão e buscar em Deus essa paternidade também, não é? A paternidade de Deus, claro, mas claro que Deus se manifesta também através da sua igreja, Jesus se manifesta através da sua igreja. Então, nós como igreja temos também esse papel restaurador e esse papel que vai providenciar uma família, ok? E nós sabemos que há amigos mais unidos do que irmãos, não é? De sangue. Então, olha, há tempos me ofereceram aqui uma moedinha aqui para a minha pulseira, que muita gente deve ter, com certeza, mas diz: amigos são a família que nós escolhemos. É verdade. Não é? Então, dentro da própria igreja, nós podemos encontrar, sim, amigos que se tornem família. E a estes jovens nós devemos aconselhar dizendo, com certeza, que Deus é o teu pai principal. E também falar da paternidade, que não é falha de Deus, não é? A paternidade, ensinar sobre isso. E também aconselhá-los a que eles procurem também referências maduras. Sim. Eles precisam de ter referências de um homem, referências de uma mulher madura espiritualmente. E nós precisamos também de ser essa referência para eles, não é? Então, é importante aconselhá-los nesse sentido. Primeiro, ajudá-los a curar o relacionamento com a paternidade com Deus, não é? E também nós sermos, de alguma maneira, provisão de Deus para a vida deles, não é? Nesses papéis que alguém se demitiu de fazer, Sim. por qualquer razão. E pronto, falando sempre dentro desse contexto, porque eu acho que é agora um desafio moderno, que já é antigo também, mas existe muito esta frase, e eu às vezes já falei isso aqui na nossa congregação, eu vou falar isso com muito amor para todos, mas uma mãe não pode ser pai. Porque às vezes escutamos essa frase,
Eu sou mãe e pai, ou às vezes nas comemorações do Dia do Pai, né? Feliz dia para minha mãe, que é meu pai também, né? Eu falo isso, às vezes falo com os irmãos isso, porque eu passei por aí. Minha mãe foi uma pessoa que me cuidou, mas com muito respeito, amo-te. Mas, por se acaso estás a ver. Mas eu sempre sentia falta de um pai. Não é a mesma coisa. Então, eu sei que esse é um desafio agora, né, para muitas mulheres. Agora. Mas que conselho daria neste caso? Uma mãe solteira que está a criar seu filho e não tem a figura paternal, né? Claro, isso é uma carga muito grande para uma mulher. Sim. Não é? Para uma mãe. Querer lhe associar o papel de pai. E ela também nunca deve de o tomar. Ok? E eu entendo que a mãe está ali e vai ter que, por vezes, adoptar funções. Na educação vai cair tudo sobre ela, não é? Nesse sentido. Sim, sim. E de cuidado, e talvez até de provisão econômica, não é? Sim. Mas essa mãe também deve procurar redirecionar o filho também, como eu já disse há bocadinho, não é? Primeiro para Deus, para o amor paternal de Deus, ok? E depois também para referências. E aqui eu acredito isto, mas isto também é uma posição minha, talvez pessoal, não é? Mas com base naquilo que também acabei de dizer há bocadinho. Sim. O papel pastoral na igreja é muito importante. O pastor na igreja, os líderes pastorais são muito importantes aqui. Ok? O jovem não vai te chamar pai, mas eu como mãe teria o cuidado de que o meu filho, a minha filha, não é? Neste caso, tivessem uma referência de um homem, sim, não é? Sério, que pudesse dizer que se preocupa também, não é? Que cuida também. Nos limites, com certeza, né? Mas que pode ser que pode de alguma maneira suprir, sim, talvez. Mas, mesmo assim, só Deus é que vai poder curar também essa falta, tá bem? Olha, eu não sei, tu falaste dessa falta. O meu caso é diferente, porque eu me faltou foi a mãe. Sim. Não é? E eu lembro-me quando eram as coisas na escola e tudo mais, eu vinha a casa e eu não tinha as prendinhas para fazer da mãe, dava para meu pai, não é? Porque eu não tinha mais ninguém para dar, então eu falava e dava ao meu pai. Então, e eu cresci ouvindo muito isso. Sim. O vosso pai foi pai e mãe, não é? Mas claro, ele fez tudo o melhor que podia, sim, mas com certeza que ele não conseguiu exercer o papel de mãe, porque cada um tem o seu papel. Por muito que nós sejamos, não, eu quero ser pai e de mãe, filho. Não vamos conseguir, porque cada um faz o que faz, né? Atenção, eu não roubo o mérito, nem muito menos, porque eu próprio vivi na minha pele isso, não é? Sim, sim. Eu não roubo o mérito de uma mãe que está ali lutando sozinha, não é? De aí, acredito, de novo digo que a igreja tem um papel fundamental, sim, para poder ajudar, não é? A igreja tem que assumir esse papel também. Sim. Por quê? Porque Deus é um Deus de órfãos. Sim. Temos o espírito da adopção. Exatamente. Deus é um Deus de órfãos. E desde sempre nós vemos isso, um cuidado muito especial com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. Estamos a falar aqui o papel importante da igreja também, dentro da família, de uma família saudável. E temos uma coisa que eu acho que, não sei se pelos tempos modernos que falam, deixou de falar essa palavra ou isso, ou como falaria, essa costume em casa, mas eu lembro-me quando estava pequena, que era uma palavra conhecida, fazer altar, familiar, falavam na minha terra, que era tipo assim, as famílias se juntavam, faziam um devocional em casa, era familiar, e era uma coisa normal. Sim, aqui é mais o chamado no meio evangélico, o culto doméstico. Culto doméstico. Mas se nós vamos assim, falando com sinceridade, e vamos tratando família por família e tudo, é uma coisa que quase não acontece. Poderíamos falar fator tempo, que muitos trabalham, chegam em casa cansados, os horários não dão,
isso, outro, poderíamos colocar uma lista de desculpas. Mas falando sobre uma vida espiritual, família, qual poderia ser a importância, e acho que já falamos um pouco, mas só para dar aqui um reforço, qual poderia ser a importância da oração do estudo em família? Olha, eu talvez vou dizer aqui uma coisa que vai chocar a muita gente, mas temos pena. Num sentido, não é? E entendam o que acabei de dizer, de temos pena, não é que não me importa o que as pessoas pensam, não é isso. Até certo ponto, não é? Mas quero deixar isto muito claro. O culto doméstico tradicional, que é reunir a família, todos leem um currículo ou qualquer coisa que tenha um papel orientativo ou simplesmente abrir a Bíblia. Eu não estou a dizer que isso não seja positivo. É positivo, é bom. Quem tiver esse hábito é muito positivo. É muito positivo e continuem a fazer. Não tenho nada em contra disso. Agora, eu tenho que assumir que na minha casa, nesses moldes, nós não fazemos. Não fazemos. Agora, não vou dizer que não haja uma partilha da palavra e não haja oração e não haja um exemplo e uma vivência. Sim. Há. Todos os dias. Mas não nesses moldes, ok? Há partilha de dúvidas sobre a Bíblia, há a Bíblia aberta, há discussão de versículos, há oração sobre um problema. Há, sim, senhor. Se se quer chamar a isso, tipo, uma espécie de culto doméstico, podes lhe chamar, mas não é um formal concebido de agora nós vamos sentar todos no sofá e agora vamos todos ler esta parte. Sim. E agora vamos todos ler. Não. Agora, eu posso te dizer que na nossa casa, no nosso lar, sempre houve leitura da palavra, sim, ensino da palavra, mesmo a refeição. Eu não tenho por que estar sentado no sofá para falar, eu estou a comer, eu estou a discutir uma doutrina qualquer, eu estou a falar sobre algum ensinamento e há um problema, há um teste, os meus filhos não saíam de casa sem não orarmos por aquilo que ia acontecer. Por exemplo, vou te pôr um exemplo. Esta semana, o meu filho deixa, estava no escritório, estava a preparar qualquer coisa, ele vem com uma... Olha, este raciocínio é assim, como é que eu posso defender a fé assim? Bora lá, senta-te aí, vamos ler um comentário, vamos ler uma enciclopédia, vamos ler uma coisa, vamos lá, vamos encontrar uma resposta para isto. Já estás satisfeito com esta resposta? Já, tem lógica, ok. Vamos a partir aí... Vai-se embora, já está. Criar um ambiente. Um ambiente de aprendizagem. Sim. Não é o tal culto, por isso que eu digo assim, se calhar vou chocar as pessoas. Mas nós não fazemos assim, dessa maneira. Agora, há momentos muito pontuais, não é? Muito simbólicos e muito, sei lá, muito mesmo marcantes, em que sim, nos reunimos todos e fazemos assim, dessa maneira, no sentido de procurar a vontade de Deus e de orar por um assunto determinado. Mas, por que eu falo isto? Porque a palavra de Deus, quando nos diz, já no Antigo Testamento, vocês pegareis nos ensinamentos e vocês falareis com os vossos filhos no caminho, em casa, e ensinarei isto todos os dias aos vossos filhos. As palavras que são usadas ali, há um verbo no meio daquelas palavras, daquele palavreado todo, que tem a ver com colocar como se fosse um bisturi. Sim. Colocar a palavra na necessidade. Com precisão. Sim. Não é, agora vou mandar a Bíblia toda pelo ar. Não. É aquela palavra apropriada para aquele momento. Se queres chamar isso de culto doméstico, pronto. Pode ser. Mas o importante é ter essa vivência diária. Eu não tenho um Deus de domingo, não tenho uma Bíblia de domingo, não tenho uma oração só de domingo, mas é todos os dias Deus se vive na minha casa. É isso. É a construção de uma cultura, poderíamos completamente falar, que acontece muito, né? Porque nós temos o mesmo esquema similar, porque em casa todas as horas, todos os dias estamos falando sobre igreja, sobre Bíblia, sobre que agora nossos filhos estão entrando estão entre os 8, 10 anos. Preparem-se para as perguntas. E está começando a fazer perguntas e tal, né? Incluso nossa filha na escola, que já tem colegas que falam, eu gosto de uma menina com menina, ou menino com menino. Eles já chegaram com essas questões. Então, é aí quando tu falas, né?
aplicar a palavra nesse momento específico de aprendizagem. Seria. Que é no dia a dia, no caminho, no carro, tudo. no caminho do supermercado, caminho a qualquer coisa, nas férias, em todo o tempo, tem que palpitar isso, não é? Eu acho que também tem que ser a forma de ser intencional, como pais, porque nós estamos a conhecer a eles. E se ele chega, por exemplo, chegou o filho, perguntou, mãe, olha, aconteceu isso, como eu posso defender? Agora, é um momento intencional, como mãe, levando a ele a essa instrução. Então, eu acho que essa é uma das coisas que... E para tudo, né? Sim. E sobretudo com o adolescente. Quando o teu filho adolescente vem para falar contigo, para tudo. Ok? Desliga o fogão, desliga o forno, para tudo, ouve. Aqui vamos sentar. E talvez não tens até o culto doméstico de meia hora, mas talvez se calhar vais ter 3 horas ali, tipo, a falar, a conversar, entre uma coisa e outra. Então, por isso que eu digo que não queria chocar ninguém, porque nós não fazemos institucionalizado assim, mas funcionou. Nos funcionou isto. Nos funcionou viver Deus. Percebes? Nos funcionou viver Deus. E é isto que nós temos que passar aos nossos filhos. É para contrariar e para ensinar tudo aquilo que eles estão a receber de fora, que não vem da parte de Deus. E afirmar aquilo que realmente é bom, não é? Com certeza, tudo é mau. Mas, na verdade, há muita coisa que eles vão receber, ensinamentos aí fora. E não deixar que vamos a falar de Deus só o domingo. Só o domingo, só daquilo que depois do culto, falar alguma coisa e acabou e não mais Deus em casa na semana. Prioridades também. Nos deixamos prioridades. Ok. E pronto, olha que rápido passou. Muito tempo, já passou a nossa horita. Já passamos a horinha. Mas para encerrar, né, para poder encerrar, eu acho que ficaram algumas coisas que não conseguimos tratar totalmente. Mas conselhos, talvez, para encerrarmos sobre os desafios, porque estamos a viver uma época, por exemplo, muito aqui em Europa, pós-cristianismo, estamos com que a sociedade em torno de conceitos pós-modernos, né, apresentam diferentes situações, circunstâncias, né, como este assunto, ideologia de género, a paternidade, as feministas e esta questão assim. Como a família cristã pode enfrentar os desafios da sociedade moderna, mantendo os valores bíblicos? Ok. Como tu bem dizes, estamos a viver numa época da chamada verdade líquida, não é? Ou seja, não existe... A verdade se adapta a tudo, não é? Sim. O líquido. É muito importante que nós passemos como igreja e como família, que nós passemos este tempo semeando nos nossos filhos a existência de valores absolutos, okay? Valores absolutos, porque esse é o principal desafio que nós temos nesta sociedade, Brian, né? É dizer, não é todo relativo, há valores absolutos e sobre todas as coisas há verdades absolutas, portanto. E neste caso há uma verdade absoluta, né? O próprio Jesus disse, eu sou a verdade. Foi o único na história que se atreveu a dizer, eu sou a verdade. Alguns, eu tenho a verdade, eu conheço a verdade, eu vou te guiar para a verdade. Mas ele disse, eu sou a verdade. Então é muito importante que nós, o grande desafio que nós temos como igreja também, nestes últimos tempos, é aprendermos também a defender a nossa fé. Coisa que nós temos deixado muito estacionado. Por isso é que nós depois não conseguimos enfrentar os desafios. Porque nós não sabemos defender-nos. Então, ou ignoramos, ou damos uma resposta que não está bem certa, ou fugimos à resposta. E esse é o grande desafio que nós temos com as nossas crianças. Há tempos me estavam a dizer as professoras do culto infantil, lá na Cova da Piedade, perguntas que fizeram miúdos de 9, 10 anos, que eu fiquei abismada. Porquê? Porque a informação hoje é tanta que as questões vêm antes. Então, se calhar antes se perguntavam os miúdos quando entravam se calhar no secundário e tinham o primeiro contato com a filosofia, por exemplo. Sim.
Hoje não. Hoje desde os antes. miúdos encontram perguntas muito antes. Porque estão expostos a muita informação e a muitas verdades relativas. Não é? Então, do género, verdade, tudo é verdade, sempre que não fazes mal a ninguém. Basicamente, dizem isto. Não é? Isto é o relativismo, é o pluralismo, tudo vale. Então, o nosso grande desafio é este. Como enfrentar? Pois nos temos que preparar. Como? Com a Bíblia na mão. A Bíblia continua a ser a principal arma e a palavra de Deus nos diz também, não é? Paulo, falando a Timóteo, lhe dizia, vê lá se sabes defender, vê lá se sabes manejar bem a Bíblia, isso é fundamental para enfrentar estes desafios. E também nós também não nos fecharmos em copas e dizer isto já não é o meu tempo, eu já não estou preparado para isto, eu não sou capaz, mas também tentarmos perceber a realidade das coisas, tentarmos conhecer o que é que se passa aí, tentarmos perceber como dar resposta a perguntas que andam aí, não é? E não nos ocultarmos dentro das 4 paredes da igreja, mas sair e ver o que é que se passa, o que é que está ali. Porque depois já há muito eu não preciso saber mais nada, eu preciso só saber a Bíblia. Sim, com certeza, a Bíblia é a nossa máxima autoridade de fé, mas também precisamos de saber o que é que está a dizer por aí, quais são os desafios que nós estamos a encontrar, ok? Então nós também temos que nos preparar e procurar a direção também de Deus em oração. Jesus disse que nos ia deixar, e nos deixou, o Espírito Santo, o Consolador. E Ele é o nosso assistente, Sim. não é? Ele é aquele que nos guia toda a verdade, é aquele que nos vai orientar. Então nós também precisamos muito da orientação do Espírito Santo. E é procurar na oração. Palavra e oração. Palavra e oração continuam a ser as armas para nós enfrentarmos o desafio ali fora. Para discernir, perceber o que é que se passa, não é? E chegar antes do que a estratégia, não é? Chegar antes. E ter também uma função preventiva, não é? Vacina. Mais do que curar. Não é? Mas sim, precisamos de perceber e de discernir o que é que se passa, não é? O que é que os tempos que estamos a viver. E isso, se nós não discernimos os tempos que estamos a viver, não vamos conseguir estar preparados para enfrentar estes desafios. Ok? Exatamente. Ajudá-los a eles também. Ok, pronto. Muito obrigado, Ana Mari, por este tempo aqui. Eu acho que vamos a fazer mais à frente outro para falarmos sobre esses assuntos tão importantes agora, né? A família, como está dito, né? É a base da sociedade. Né? E desde uma óptica bíblica é um projeto divino também que Satanás está tentando destruir. Mas convidamos aos irmãos que estão aqui a assistir este podcast que possam partilhá-lo com os amigos, com vossos amigos, famílias, e sabemos que isto vai a trazer luz também, né, porque foi tratado através das escrituras. E muito obrigado por estar conosco. Assim que fiquem conectados ali, atentos, podem subscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos podcasts que vamos fazer, das pregações e todas as atividades. Assim que, Ana Mari, muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigada. 2, 3.